Vamos continuar falando de segurança pública. Está tendo uma guerra na Cidade de Deus. Hoje, uma ação da Polícia Militar Carioca na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, com o objetivo de deter o roubo de veículos e conter a expansão de facções, culminou em um violento enfrentamento. A operação, que contou com a participação do 18º Batalhão da Polícia Militar, resultou em 6 mortes após intenso tiroteio. Além das vítimas, foram apreendidos armamentos e drogas. A comunidade reagiu com barricadas, afetando a rotina local, incluindo a suspensão de atividades escolares e de saúde. A PM anunciou uma investigação detalhada sobre eventos, destacando a importância das câmeras corporais dos agentes envolvidos. Doutor Fábio Santos, não é que eu seja contra estas operações em territórios dominados pelo crime organizado. Eu acho que elas são necessárias, é preciso ser feito um planejamento. Toda vez que você entra numa área dominada pelo crime organizado, a polícia vai ser recebida a bala. Mas eu tenho visto no Rio de Janeiro, isso se acentuou muito a partir do governo do Sérgio Cabral, essas operações midiáticas em que entra com helicóptero, metralhando de cima, trocando tiros. Isso não resolve. Não seria necessário um planejamento para uma ação de longo prazo, estável? Me parece que esse tipo de operações é enxugar gelo e acaba resultando na morte de pessoas inocentes. Não tem planejamento? Com certeza, professor Capês. Essas ações isoladas da polícia não vão resolver, a gente sabe disso, há anos isso acontece. Houve, inclusive, no Rio de Janeiro, tentativas daquelas UPPs, né, Unidade de Polícia Pacificadora, que também não resolveram. Nós vemos aí o resultado que não resolveu. O Estado precisa entrar com os seus serviços públicos, né, educação, saúde, lazer, cultura, assistência. Não bastam essas ações policiais. A gente insiste, infelizmente os estados insistem nessa postura, achando que eventual criminalidade vai acabar apenas com a ação da polícia. Não vai acabar, o discurso é o mesmo, a música é sempre a mesma, né? Então, nós precisamos que o Estado entre com os serviços públicos. E aí é que está a complexidade, aí é que está a dificuldade, porque isso demanda vontade política, isso demanda o interesse dos gestores públicos, né, dos agentes públicos, e a gente tem uma dificuldade em relação a isso. Agora, a gente também não pode criminalizar a população que mora lá, né? Existem as pessoas, existem os traficantes, os criminosos, e existe a população local. Eu acho que a população local, ela precisa dessa presença do Estado cada vez maior, precisa sentir que o Estado está cada vez presente, até porque também paga seus impostos e tem direito a isso. Agora, o Estado não pode entrar apenas com a polícia lá, né? Na base da bala. Minha querida Maria, cientista política, a Argentina está numa situação econômica melhor ou pior do que o Brasil? Menino. Muito pior. Ela está quebrada, a Argentina. O Milei está fazendo um milagre para tentar recuperar. Anos e anos, décadas de governos populistas que enterraram a Argentina num lamaçal que não consegue sair. Porém, mas o que isso tem a ver com segurança pública? É que, apesar disso, a Argentina tem o menor índice de homicídios de toda a América Latina. São 4 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Nós temos alguns estados aqui que tem 23, 37 homicídios a cada 100 mil habitantes. Não é o caso de São Paulo, mas São Paulo também está acima. São Paulo é muito mais rico, proporcionalmente, do que o país da Argentina, e tem um índice de homicídios, ainda que aceitável, mas maior. Então, como é que você vê essa relação entre economia, justiça, impunidade e crescimento da criminalidade e, ao mesmo tempo, esse tipo de operação que é feita rotineiramente com prejuízo da população miserável local e que acaba não resolvendo nada? Enquanto vocês falavam, eu tomei a liberdade de dar uma olhada nos dados e voltando mais uma vez àqueles índices que eu falei mais cedo, o Rio de Janeiro é o segundo estado mais em recorde de homicídio e por dia desaparecem cerca de 16 pessoas. Eu sempre chamo a atenção que esses dados são sempre subnotificados, porque a realidade é bem pior. Mas, falando um pouco do que vocês falaram e pegando carona no que o Fábio disse, eu acredito que é toda uma esfera macro de investimentos a longo prazo e não Óbvio, essas ações pontuais são importantes para conter algum tipo de problema ali naquele local que é urgente, porém, ações a longo prazo, eu sempre defendo a questão da capacitação da comunidade local. Nesse sentido, existe uma frente de
de trabalho, de segurança cidadã, chamado a questão do urbanismo social, de você estar colocando infraestrutura de qualidade dentro das comunidades e das favelas, capacitando a população local. E no Brasil a gente tem pouco costume de fazer isso. Aqui nós costumamos olhar para as franjas das cidades, para as favelas, para essas comunidades como falta de prioridade no orçamento, então é preciso ter a questão de prioridade orçamentária. O Brasil é um país com muito dinheiro, que mais uma vez foi dito, mais de uma vez aqui na mesa, que gasta muito mal, então por isso que nossos índices são muito preocupantes em termos de segurança pública e vamos pior que a Argentina, que é um país que está mais quebrado que a gente, não é mesmo? Raquel Galinatti, você sabia que no Brasil, claro que você sabe, delegada de polícia, mais ou menos 40 mil pessoas são assassinadas por ano. Em 2017, chegamos ao número de 60 mil pessoas, mais do que morreram soldados americanos em 15 anos de guerra do Vietnã. 60 mil pessoas num ano assassinadas. Você anda numa grande cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, vem o assaltante com a motocicleta, bate no carro, se o sujeito demora para reagir, toma um tiro, número de latrocínios altíssimos. Mas qual é a causa desta violência insana que vivemos em nosso país, se ela não está diretamente ligada à questão econômica? Porque o país é uma das 7, 8 economias maiores do mundo. É injustiça social, é exclusão social. Por que o Brasil é uma sociedade tão violenta? Realmente não é o fator econômico, não é a vulnerabilidade social que faz com que as pessoas tenham a crueldade e a covardia e principalmente o ímpeto criminoso. O que fomenta a sensação de impunidade e a sensação de liberdade para a prática do crime justamente é uma ausência de leis. Nós temos no nosso sistema legislativo leis frouxas para combater o crime. Nós temos um excesso de direitos para a bandidagem e uma ausência de direitos para a população. Aqui no nosso sistema de processo penal, a vítima, ela serve como mera coadjuvante, servindo ou não como mero instrumento para a condenação ou não daquele criminoso, que é dotado de todo o mecanismo e arcabouço de proteção legal. Não que não tenhamos que proteger aquele, no âmbito legal, na sua dignidade da pessoa humana, daquele que praticou o crime. Afinal, ele estará do lado e tutelado pelo Estado. Porém, o que eu vejo é que o nosso sistema legal, o nosso sistema de justiça criminal não se atenta à sociedade e não dá a certeza do castigo para aquele que pratica o crime. O que a gente tem é uma sensação permanente e latente de insegurança, de impunidade e principalmente de injustiça. Meu querido Guilherme Mendes, tem um ranking que fizeram 84 países. Ranking dos países que mais têm assassinatos de mulheres, feminicídios, que é um crime ultra covarde, abjeto, como qualquer homicídio também. E o Brasil ocupa a honrosa 5ª posição, o 5º país mais violento em termos de homicídio de mulheres. Qual é a razão disso? É falta de oportunidade? Porque, olha, nós temos uma das arrecadações tributárias, uma das maiores arrecadações tributárias do mundo, uma taxa de arrecadação tributária. É um país rico, com enormes recursos naturais. Nós não temos 1 bilhão e meio de habitantes, como tem 1,5 bilhão de habitantes a Índia e como tem 1,5 bilhão de habitantes a China. Nós temos 220 milhões de habitantes. Nesse território dá para cuidar. Ao que você atribui estarmos enfrentando esse problema e essas medidas que são tomadas, medidas sem um planejamento específico, entra a polícia, troca tiros, morre as pessoas, e isso continua sendo feito. Se fosse diante de uma razão específica, dentro de um planejamento, você assume alguns riscos. Mas me parece medidas que são tomadas, ninguém sabe como foram planejadas, em que contexto essas operações são realizadas. Ao que você atribui? Vamos discutir essa questão que é importante. O nosso espectador é exigente, ele quer conteúdo. Por que a violência no Brasil atinge esses níveis epidêmicos? Capês, acho que vou aqui tentar algumas respostas para levantar alguns pontos. Nós somos um país extremamente violento, sobretudo porque nós estivemos sempre acostumados a lidar com as pessoas de forma violenta. Você sabe muito bem que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão.
Quando você tem esse tipo de relação envolvendo o escravo e aquele que toma o seu trabalho o sacrifício físico, a morte, passa a ser uma questão comum entre duas pessoas que têm ali uma relação de trabalho, isso talvez permeie toda a sociedade. Quando a gente defende, por exemplo, e grande parte da população de uma forma extremamente atrasada, defende que o bandido bom é o bandido morto, e quando as polícias no Rio de Janeiro sobem um morro e a cada operação a dúvida é se vai morrer mais de 10 ou menos de 10. Hoje foram 6, né? Amanhã talvez 12, 15, não sei. A população, e tem uma grande parte da população que aplaude isso. Aplaude isso sobretudo porque é ignorante. Porque sabe que não adianta você matar, como você bem colocou, 40 mil por ano, 50 mil por ano, 60 mil por ano, porque essas pessoas vão apenas ser repostas e nada vai abalar a estrutura do crime organizado, nada vai abalar o tráfico de drogas, nada vai abalar o sistema de receptação, porque eles são meros soldados que são substituídos na medida que são mortos. Mais ou menos como acontece no Exército. O comando, o presidente, o general não vão para o campo de batalha. Quem toma tiro é o soldadinho e a hora que ele morrer, vai, joga na vala e coloca outro no lugar. É assim que funciona. Você falou em relação à Argentina. A Argentina tinha escola pública universal e gratuita desde o final do século XIX. Nós no Brasil viemos a ter isso agora, final do século XX. 100 anos de estudo, 100 anos de educação fazem muita diferença. E é isso que você falou, dinheiro não explica tudo, dinheiro não compra cultura, dinheiro não compra desenvolvimento, dinheiro não compra humanização. O Brasil tem muito dinheiro, tem pouco estudo, tem pouca cultura, tem pouco apreço à vida social, pouco apreço à democracia, pouco apreço à convivência pacífica, pouco apreço às formas pactuadas de solução de conflitos. Aqui é tudo na mão, é tudo no tiro, é tudo na bala. E grande parte da população aplaude isso. Essa é a catástrofe brasileira. Além de tudo isso, juntam-se os governantes incompetentes, que, como você bem falou, não tem qualquer tipo de planejamento, muitas vezes fazem operações para ganhar voto de forma espetaculosa e com resultados pífios. Quem sofre sou eu, cidadão, e você que paga o imposto para o pessoal, como a gente viu agora há pouco aí, colocar youtuber dentro de viatura policial. Vamos ser mais concisos nas nossas falas, embora você tenha trazido muito conteúdo. Bom, eu acho o seguinte, o professor Fábio Santos, professor de Direito Constitucional da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, eu acho o seguinte, a União é o ente federativo que mais tem dinheiro. Por que as despesas com educação ficam a cargo dos estados, principalmente, estão quebrados? São Paulo tem 5 milhões de alunos na rede pública. E a União fica com o ensino universitário público. Ou seja, que praticamente é uma parcela ínfima do orçamento com educação. Mas eu queria ouvir você sobre um outro viés, você da OAB. Se diz que uma das principais razões da violência no Brasil é a impunidade. Muito bem. Só que o Brasil, doutor Fábio Santos, é o segundo país que tem mais presos em todo o mundo. Perde para os Estados Unidos, tem mais ou menos 1.300.000 presos, e aqui nós temos aí uns 850 mil presos. Destes 850 mil presos, pelo menos metade, 45%, são presos provisórios em razão do uso desnecessário e abusivo do Instituto da Prisão Preventiva. Quando o Código de Processo Penal é claro, dizendo que tem outras medidas que têm que ser aplicadas antes. Ora, se há impunidade, por que prender tanto não está ajudando? E se não é impunidade, qual seria a razão? A exclusão social, a falta de oportunidades, o déficit educacional? O que, afinal de contas, faz com que o brasileiro, que no estrangeiro é conhecido pela característica da gentileza, da hospitalidade, da alegria, é um país que não tem inimigos em todo o mundo, ou seja, um gigante diplomático, por que internamente temos tantos problemas sociais? Essa pergunta é muito complexa, viu, professor Capês? Acho que ela envolve vários elementos que eu vou aqui, de uma forma muito rápida, tentar trazer para o nosso público qualificado. Quando a gente fala de uma população carcerária enorme, nós precisamos primeiro compreender que população carcerária é essa que está dentro dos presídios, né? que está sendo aprisionada pelo Estado. E a maioria dessa população é uma população que realmente é excluída da sociedade, uma população pobre e uma população marginalizada. E isso, como o professor Guilherme trouxe muito bem mais cedo para a gente, nós precisamos olhar essa linguagem da violência, né? O Brasil ele foi uma colônia de exploração
exploração. Então, a linguagem da violência, ela estava enraizada na cultura brasileira, que nós precisamos mudar. E como que a gente muda isso? A gente muda por meio da educação, como você muito bem colocou no início, que está a cargo dos municípios, está a cargo dos estados, e a União, eventualmente, com a cooperação técnica e a transferência financeira, mais a competência aí dos entes federativos. Esse caldo de cultura, ou seja, de falta de educação, da desigualdade social, de um recorte social em que a população carcerária é realmente a população mais excluída da sociedade, em que nós temos, eventualmente, crimes do colarinho branco que realmente ficam nessa esfera de impunidade no nosso país, isso acaba criando um cenário em que a população mais marginalizada sofre essas consequências. Só que para haver essa mudança, nós precisamos de uma vontade política, de uma vontade social, uma vontade de que os serviços públicos do Estado sejam para todos e consigam alcançar a todos. E aí a gente consegue, talvez, alcançar esses níveis de urbanidade, esses níveis de civilização que populações, que países europeus atingem hoje. Muito bem. Eu queria ouvir você, cientista política, Maria. Sim, Bom, eu queria voltar... Qual a sua opinião sobre isso? A questão da violência. Qual que é as causas, as raízes desta violência? Porque depois nós vamos falar daqui a pouco sobre um projeto da CCJ que está reformulando diretrizes na prisão. Queria ouvir você. A Raquel pediu a palavra, sendo rápida, em análises rápidas e concisas, para a gente poder girar rápido os assuntos. Vai. Deixa comigo. Eu primeiro queria falar rapidamente sobre feminicídio aqui. Vocês trouxeram algumas questões ligadas a isso. Eu chamo sempre a atenção para tudo que é relacionado à violência contra a mulher e a subnotificação desses dados. Então, a gente tem aqui, você falou, né, que a gente subiu o ranking. Infelizmente, estamos numa posição péssima, mas tenho certeza que todos os números que a gente vê aí, eles são subnotificados. E queria também... Você quer dizer que é pior ainda? Pior ainda, exatamente. Pior ainda, a gente sabe que o Brasil é um país que, além da desigualdade social, que é uma das causas do tamanho da violência que existe, do tamanho imenso da violência que tem aqui, até falando de desenvolvimento urbano, a própria cidade do Rio de Janeiro e como ficou concentrado, as pessoas com renda superior ficaram no centro, as pessoas com renda mais baixa foram para os morros, e isso sitiou a cidade em termos de segurança pública. A gente sabe que a gente anda no Rio de Janeiro morrendo de medo de levar uma bala perdida ou algo do tipo, né? Porque, enfim, justamente por essa Constituição. Mas voltando a isso, o feminicídio, o Brasil tem esses dados alarmantes. Queria chamar a atenção para a questão de que quem mais, os infratores, né? Quem mais causa, os causadores, os homicidas, nesse caso específico, são os cônjuges parceiros das mulheres. Realmente, de fato, é um país que precisa de muito investimento eficiente em diversas pautas de governo para a gente conseguir chegar a índices de países da OCDE, que é onde a gente quer entrar, né? Países desenvolvidos, porque nossa história tem nos trazido muitas tristezas para todo mundo. Infelizmente, em pleno século XXI, um número enorme, eu diria milhões de mulheres ainda vivem em regime de escravidão dentro de suas próprias casas. E o álcool tem sido um combustível para a violência de seus cônjuges. E não é só a violência física, não. Tem a violência sexual, elas são estupradas dentro de casa. Presenciam também, muitas vezes, estupro de suas filhas por parte de padrastos. Eu peguei como promotor casos assim, em que o sujeito submetia a menina de 9 anos de idade, sua enteada, à felação, felatio ore, que é o sexo oral. E a mãe, ela que foi a júri, quando ele foi dormir, ela o retalhou a facadas, né, preservando ali a vida de sua filha. Mas, Raquel, você pediu a palavra, nós vamos entrar num outro assunto, mas como você é delegada de polícia, vive nisso, eu queria que você desse um fecho. Está falhando o déficit no policiamento preventivo, déficit educacional, déficit social, déficit na persecução penal, prisões que depois não redundam em nada, porque as pessoas são presas, soltam, aí entram outros no lugar. Faz uma análise rápida, eu quero 30 segundos ver se você consegue, porque eu quero falar das prisões também. Só quero discordar no sentido de que a violência ela é fomentada e o crime é fomentado pela ação e reação daqueles que neutralizam os atos criminosos, que são os policiais. A violência vem... Discordar de quem? Do Guilherme. Ah, tá. Não, mas a violência vem pelo livre-arbítrio. Ela quer discordar de do você. Criminoso. Eu quero ouvir a Raquel, ela disse, eu quero discordar
Não, pode. Maneira de dizer. Ninguém está com o cronômetro aqui. Mas o que você disse, eu quero discordar. Falei de quem eu já imaginava, mas eu queria que ficasse escrito. É do Guilherme Mendes, por favor. Não, eu acredito que fica muito simplório colocarmos que a razão da criminalidade é decorrente à nossa estrutura equivocadamente formada por injustiças sociais. A razão da criminalidade vem do livre-arbítrio daquele covarde, daquele criminoso e daquele canalha que pratica o crime. É isso. Muito bem. Bateu pesado. Bom, pessoal, claro que a questão da violência tem raízes profundas, não são solucionáveis com um só caminho, não é só o policiamento preventivo, ostensivo, não é só uma polícia judiciária que vai até o fim, não é só um judiciário que julgue mais rápido, não são só as prisões que efetivamente cumpram a sua função de nos servirem como fábricas de criminosos, uma educação que atenda a toda a população, que dê chances iguais de colocação no mercado para todos. Tudo isso é muito complicado e mesmo assim temos um país ainda, infelizmente, muito violento.